Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos trabalhar um bloco de exercícios aqui, só algumas questões rapidinho, só para a gente analisar aquilo que a gente trabalhou dentro do plano teórico, se realmente é aquilo que está sendo cobrado nas questões de provas, tranquilo? Então, põe na tela e olha que interessante. A remuneração do servidor posto em disponibilidade, disponibilidade, bacana, proporcional ao tempo de serviço não pode ser inferior a 1/3 que ele percebia no mês anterior à disponibilidade. Então, qual é o grande detalhe aqui? Vamos lá, pessoal. O servidor que está em disponibilidade, ele vai ganhar proporcional ao tempo de serviço, sendo garantido a ele, no mínimo, tá? No mínimo, isso aqui é o mínimo, no mínimo 1/3. Então, o que eu começo a observar? Servidor posto em disponibilidade ganha proporcional ao tempo de serviço, beleza? E esse tempo de disponibilidade, de pagamento que ele está recebendo, não pode ser inferior a 1/3 do que ele percebia no mês anterior. Questão correta, marca aí no gabarito, bem tranquilo esse item. Questão número 2, olha só. Servidor público cujo local de trabalho habitual seja insalubre e lhe gere risco de vida faz jus ao adicional insalubridade e de periculosidade. Porém, ele deve escolher, optar por apenas um, já que esses benefícios não são acumuláveis. Eles são o quê? Inacumuláveis, não podem ser acumulados. Mesma regra da CLT, tranquilo. Essa máxima da insalubridade e periculosidade, a pessoa que se encontra ao mesmo tempo nessas duas situações não pode acumular os dois benefícios. Ou é um ou é outro. Ou seja, ele tem que escolher item, marquei no gabarito, também está correto. Servidor público que acumule 2 cargos em comissão, um deles interinamente, e que venha exercer cumulativamente as atribuições de ambos fará jus ao acúmulo remuneratório dos 2 cargos, mesmo no período da interinidade. Pessoal, olha só. Ele está aqui. Está aqui. Está aqui. Então, aqui, cargo em comissão. Aqui, cargo em comissão. Tranquilo. Só que esse outro cargo em comissão, ele está na condição de interino. Então, o que acontece? A questão está destacando que ele vai poder acumular os 2. Não. Ele vai ter que escolher, ou ele recebe esse, ou ele recebe aquele. Por quê? Já que ele está acumulando 2 cargos em comissão, sendo esse aqui na condição de interino, ele tem que fazer a escolha, uma vez que ele não vai acumular os 2 nesse período que ele está como interino. Questão 3, errado, beleza? E aí eu até coloquei aqui a literalidade do texto. Servidor ocupante em cargo comissão de natureza especial pode ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese que deverá, olha só, deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Tranquilo? E última questão aqui, dessa do sistema remuneratório, para a gente fechar. Vamos lá, olha só. Para fechar. Assinale a alternativa correta de acordo com o que estabelece a LC 840, tranquilo? Que podem ser concedidas aos servidores. Letra A. O adicional para o serviço extraordinário consiste na remuneração do servidor extraordinário prestado com acréscimo de 70% em relação ao valor. Salvo engano, é 50% em relação à hora trabalhada. B. O serviço noturno é remunerado com acréscimo de, no mínimo, 50%. Opa, pessoal, é no mínimo 25%. Bacana? Letra C. Aí, só vou continuar. E considera-se como noturno o serviço prestado entre 22 horas de um dia até 5 horas do dia seguinte, sendo a sua hora considerada como tendo 55 minutos e 30 segundos. Então, o que eu quero destacar, pessoal? O adicional noturno, perfeito. Compreende aquele horário de trabalho das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Então, quem está naquela situação de adicional noturno, nessa situação específica, vai fazer jus ao adicional que não é de 50%, salvo engano, 25%. Letra C. O servidor que fizer jus ao adicional insalubridade e periculosidade tem o direito de receber concomitantemente. A gente já fez uma questão nesse sentido, destacando que ele está na situação de insalubridade e periculosidade,
ele não recebe os dois ao mesmo tempo, é um ou outro, beleza? E letra D, o adicional insalubridade ou de peroxisidade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, sendo que a gratificação pelo trabalho de raio-x ou substância radioativa é concedida no percentual de 10%, gabarito, letra D. Deixa eu ver a letra E. A servidora gestante ou lactante, enquanto durar a gestação e a lactação, pode exercer atividades em local insalubre? Claro que não. Se ela se encontra naquela situação de gestante ou lactante, ela vai ter ali a situação de um desvio de função para ela exercer as funções num local que não incorre em risco a sua gestação ou o momento de amamentação. Bacana? Pessoal, muito importante a resolução de questões. Eu vou apresentar ao longo do curso mais questões, mas como eu quero evoluir bem com a parte teórica, aí quando a gente chegar lá na frente, eu gravo um bloco para vocês com 10 questões, 15 questões, e aí fica mais fácil para vocês, beleza? Vamos para cima e um forte abraço.